tinha um ardente desejo de ser ordenado sacerdote. Além disso, existia o temor de Padre Pio morrer por causa do seu estado de saúde. Ele mesmo dizia: antes de morrer, me dê a graça de ser sacerdote. Portanto, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote na Duomo de Benevento, no dia 10 de agosto de 1910. Na cerimônia de ordenação sacerdotal, estavam presentes a sua mãe e o arcebispo de Pietrelcina. Seu pai não estava porque tinha ido para a América como imigrante para conseguir um pouco de dinheiro para seu filho poder estudar. No verão de 1910, alguns meses depois da ordenação sacerdotal em Piana Romana, Padre Pio recebeu pela primeira vez os estigmas visíveis nas mãos. Disse ele, que ficou tão assustado que pediu ao Senhor para tirá-las. E o Senhor as tirou. Porém, durante 8 anos, esses estigmas de vez em quando apareciam. E de novo o Padre Pio rezava ao Senhor e a Maria, e elas desapareciam. Esse fato de desaparecer e aparecer foi chamado como período de estigmas invisíveis. Não porque fosse sempre invisível, era visível algumas vezes. Porém, dizia ele, mesmo quando não tinha o sinal visível, as dores tinham sempre. Ele sofria o mesmo, mas sem os sinais exteriores. Por motivos de saúde, depois de sacerdote, permaneceu no seu país natal, Pietrelcina, até o final do mês de fevereiro de 1916. Portanto, quase 6, 7 anos. Abro aqui um parênteses. No ano de 1911, no convento de Venafro, na província de Isernia, Padre Pio permaneceu 40 dias, mas durante aquele período esteve quase sempre doente. Nutria-se somente da Eucaristia. E lingua il convento. E ali no convento recebe visões celestes e aparições diabólicas. Vi for sentire soltanto. Faço vocês escutarem somente uma das orações que Padre Pio fazia nos momentos de êxtases, quando via Jesus, Maria, São Francisco, o anjo da guarda e assim por diante. Ecco, una volta visto. Uma vez vi Maria, disse assim uma belíssima expressão. Ecco, in una estasi gli appare. Em um êxtase, lhe apareceu primeiro Jesus, o menino Jesus, depois Maria, e Padre Pio começou no êxtase a dizer em voz alta: meu Jesus, por que assim pequeno, tão pequenininho nesta manhã? Você se faz tão pequeno. Anjo meu, veja Jesus, inclinar-se não basta. Beije as suas chagas. Observem, o menino Jesus lhe apareceu com as chagas. Depois lhe aparece Maria. Oh, mamãe bonita, bela querida, os olhos que você tem são belos. Tinha razão, Jesus. Você é bela. Se não fosse a fé, os homens te chamariam deusa. Os teus olhos são mais resplandecentes do que o sol. É grande o amor de Padre Pio por Jesus e Maria. No dia 7 de dezembro de 1911, retornou a Pietrelcina e ficou até o final de fevereiro de 1916, quando os superiores quiseram que ele retornasse para o convento de Sant'Anna, porque o clima do seu país natal não lhe fez muito bem. Se ele tivesse que morrer, que morresse no convento. E Padre Pio permaneceu no nosso convento de Sant'Anna em Foggia. Ali ficou por alguns meses. Depois, no dia 4 de setembro de 1916, veio para São Giovanni Rotondo. E desde então,
nunca mais saiu de San Giovanni Rotondo, somente por ordem militar, pois foi soldado, ou para consolar algum doente, ou para dar alguma extremunção. Fora isso, sempre permaneceu no convento. Os primeiros anos foi diretor espiritual dos nossos irmãos de noviciado que tinham deixado o seminário franciscano. Era dedicado à oração, à meditação, à penitência. E foi aqui nesse convento que recebeu 2 dons maravilhosos. A transverberação, ferida provocada no coração como a do coração de Jesus, e os estigmas. A primeira chaga que Padre Pio recebeu foi no lado esquerdo do peito. Padre Pio tinha a chaga do lado esquerdo em forma de cruz. Essa chaga foi concedida por Jesus no dia 5, 6 e 7 de agosto de 1918. Depois de 40 dias, numa sexta-feira, dia 20 de setembro de 1918, enquanto rezava no coro diante de Jesus crucificado, partiram raios de Jesus crucificado, que se transformou em um misterioso personagem, e feriram as suas mãos, os seus pés e o peito de Padre Pio. E daquele dia em diante permaneceu ferido com as 5 chagas de Jesus até a sua morte. As chagas foram examinadas pelos doutores. Talvez Padre Pio é o santo estigmatizado mais documentado, exatamente porque os médicos tiveram a oportunidade de examiná-lo, controlá-lo, visitá-lo, mas com calma, com paciência e por muito tempo. O seu apostolado aqui nesse convento era a Santa Missa pela manhã, as confissões e a direção espiritual. Essa foi toda a sua vida. As pessoas, quando começaram a perceber que ele era um grande santo, vinham sempre. Fiéis que vinham se confessar com o Padre Pio, escutar a Santa Missa, tanto que o superior teve que organizar um serviço de reservas para a confissão, pois o número de pessoas era muito grande. As pessoas precisavam reservar lugar para se confessar com o Padre Pio. As pessoas chegavam a esperar 15 dias. Na madrugada, esperavam diante da igreja. Naquela época, a velha e antiga igrejinha. Na hora que as portas se abriam, as pessoas entravam para poder ficar perto do altar e poder assistir de perto à missa celebrada por Padre Pio. No mês de maio de 1919, aqui sempre tem gente. Com o tempo, a multidão aumentava tanto que o superior decide construir essa nova igreja, e nós que acreditávamos ter feito uma grande igreja. Interessante, quando chamamos Padre Pio para ver a igreja, ele disse: "Vocês fizeram uma caixinha." Ele via longe. Hoje estamos construindo uma outra igreja, porque essa é insuficiente. Estamos construindo aqui atrás uma nova igreja para aproximadamente 10.000 pessoas, e também será insuficiente. Sarà insufficiente anche quello. Sarà insufficiente. Quindi con questo apostolato durato. Com esse apostolado que durou 50 anos, Padre Pio viveu nesse convento. Nesse meio tempo, ele instituiu grupos de oração que são difusos em todo o mundo e construiu esse hospital. O projeto começou no mês de janeiro de 1940, quando perguntaram a ele como devia se chamar esse hospital. Ele disse: Casa Alívio do Sofrimento. Devia ser um hospital, sim, mas como uma casa de acolhimento, uma família. O doente deveria sentir esse clima imediatamente, porque, dizia Padre Pio, no doente está Jesus, no doente pobre está 2 vezes Jesus. Disse isso muitas vezes. Então, o amor, a caridade sobrenatural de Padre Pio não é somente um fator assim sociológico, antropológico, mas é um fator sobrenatural.
Poi dopo tanti affari, Depois de tantos trabalhos, de tanta dor e sofrimento, Padre Pio morreu na noite entre 22 e 23 de setembro de 1968, às 2h30 da madrugada. E os estigmas que apareceram nos 50 anos de sua vida desapareceram completamente. O fenômeno do desaparecimento dos estigmas de Padre Pio nos coloca diante de dois problemas. un problema scientifico. Um problema científico-médico e um problema teológico. Qual é o problema científico-médico? É esse. Se uma ferida com lesão profunda nos tecidos se fecha, ela deixa sempre uma cicatriz, um sinal. Aqui tinha uma chaga. Talvez algum de nós tenha nos joelhos, nas pernas, alguma ferida e trazemos, portanto, alguma cicatriz. No caso de Padre Pio, desapareceu. Não ficou nenhuma cicatriz. E questo, secondo voi, Segundo os médicos, cientificamente, não é possível. Não se explica. poi c'è un problema teologico, e cioè Depois existe um problema teológico, isto é, se quem deu a chaga para o Padre Pio foi Jesus, Deus mesmo, por que depois o tirou no momento da morte? Sobre isso, os teólogos estão ainda estudando para procurar entender qual é a vontade de Deus, o desígnio de Deus, a mensagem que Deus quer dar também com esse fato. in genere Em geral, a mensagem vem individualizada sobre este aspecto, questo aspetto. Poiché porque os estigmas desapareceram sem deixar sinal de cicatriz. O que isso significa? Uma nova carne, um novo tecido foi recriado. allora questo Então, esse é um sinal da ressurreição. Quando nós seremos recriados, novas criaturas, portanto, Deus, em Padre Pio, quis nos dar um sinal da paixão e morte de Jesus com os estigmas e da ressurreição com o desaparecimento cientificamente inexplicável desses estigmas. allora Padre Pio Padre Pio, portanto, é uma síntese admirável do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. e E justamente porque toda a vida de Padre Pio foi uma missão corredentora, de remissão das almas, junto a Jesus crucificado, por isso ele amava tanto o sofrimento, amava tanto a cruz. Estava convencido de ter recebido de Deus essa missão corredentora com Jesus na grande tarefa da salvação humana. Assim dizia Padre Pio. Portanto, um corredentor com Cristo. O redentor principal sempre será Jesus. Depois, cada um de nós deve ser corredentor, como disse São Paulo. Completo na minha carne o que falta à paixão de Jesus. Padre Pio fez de uma forma excelente, admirável. O Senhor assim quis. Quando o Padre Pio ainda era vivo, eu estive com ele nos anos 60, como vigário do convento, isto é, vice-superior, vigário e vice-superior, aquele que faz o serviço na ausência do superior em todo o convento. Certamente tive sempre a impressão de ter vivido com um grande santo, do qual sempre me aproximei com respeito, com devoção, um pouco de temor também. Se bem que eu lhe pedi se eu podia ser o seu filho espiritual, ele disse assim: Padre, me aceita como seu filho espiritual? E ele sabe como respondeu-me? Sim, te aceito, mas não me faça passar vergonha. bene, Bom, poderia contar muitos episódios marcantes da vida de Padre Pio. Por exemplo, posso dizer um que mostra a delicadeza, gentileza da alma de Padre Pio. della gentilezza di anima di Padre Pio. Io mi chiamo Gerardo e festeggio il mio compleanno. Eu me chamo Gerardi e comemoro o meu onomástico no dia 16 de outubro, dia de São Geraldo Magela, no mesmo dia que o Papa João Paulo II foi eleito Papa. Bene, negli anni 60 Nos anos 60, eu festejava meu onomástico e devemos notar que Padre Pio tinha uma memória formidável. Era um grande santo, mas tinha uma ótima memória.
De nós, seus irmãos de congregação, se recorda de todos os onomástios e também aniversários. Na noite que precedia, nos dava parabéns e sempre dizia: amanhã, a Santa Missa celebro por você. Obrigado, Padre, dizíamos. Depois, no dia da festa, dava de novo os parabéns. Quando eu era ecônomo e vice superior aqui nesse convento, o meu local de trabalho era no primeiro andar. Esta parte aqui não existia. Fizemos depois de sua morte. Padre Pio, às 11 horas da manhã, saía da sua cela número 1 e atravessava todo o corredor para ir na nova igreja para rezar. Ficava 1 hora em oração, das 11 ao meio-dia. E devia passar necessariamente pela minha cela. E cada vez que passava, parava sempre, porque tinha sempre alguma coisa para me dar como ecônomo. Geralmente me dava as ofertas. Vejam só, a delicadeza de Padre Pio. E ele dizia: meu filho, nesse bolso estão as ofertas da Santa Missa. Se eu morrer, você deve fazer a celebração. Está bem, padre, dizia. Ele continuava: nesse outro bolso estão as ofertas para o hospital. Tudo bem, padre, eu respondia. Sempre tinha alguma coisa para me dar. Mas eu ouvia quando ele saía da cela número 1, porque atravessava todo o corredor, asmático, doente como era, arrastava os pés. Depois, de hora em hora, tossia. Quando o Padre Pio tossia, colocava a mão sobre o peito, porque tossindo as chagas se abriam e ele sofria mais. Naquela manhã, eu não ouvi nada. Era 11 e alguns minutos e eu pensei: Padre Pio hoje está mal. Não deve sair do seu quarto para rezar. Enquanto pensava assim, escuto um rumor perto da porta do meu local de trabalho. E pensei: o que será? E fui abrir. Era o Padre Pio, todo sorridente, com uma florzinha na mão, que queria colocar debaixo da porta. Quando me viu, disse: isto é para você. Parabéns. Nos abraçamos. Veja quanta delicadeza. Às vezes dizem que Padre Pio era grosso. Pelo contrário, era de uma extrema delicadeza. Claro que às vezes era rígido, para quem não tinha boa vontade, porque muitos vinham até ele por curiosidade, como para ver leões na jaula, pedir milagres. Os santos não aceitam essas coisas. Outro fato interessante, esse contado pelo seu confessor, Padre Agostinho. As primeiras aparições que teve Padre Pio foram de Jesus, de Maria e dos anjos, aos 5 anos de idade. Porque aos 5 anos ele recebe a sua vocação, o seu chamado de consagrar-se ao Senhor. Ele foi batizado na igreja de Santana, igreja pequena de Pietrelcina, e ali rezava. Uma manhã, enquanto escutava a missa, viu o Sagrado Coração de Jesus perto do altar, que o chamava. Desde então, sentiu o desejo de consagrar-se para sempre ao Senhor. Padre Agostinho, que escreveu esse diário que eu publiquei, diz assim: os êxtases e as aparições começaram com 5 anos de idade, quando teve os pensamentos e sentimentos de consagrar-se para sempre ao Senhor. E as aparições eram contínuas. Interrogado por Padre Agostinho, que era seu confessor e diretor espiritual, o porquê de ter guardado por tanto tempo sem dizer nada sobre as aparições, ele respondeu ingenuamente que não tinha contado, porque acreditava que era uma coisa natural que acontecia com todos. E Padre Agostinho ainda conta que, de fato, um dia ele lhe havia dito ingenuamente assim: o senhor não vê Maria? Veja a simplicidade dos santos. Recebendo uma resposta negativa, Padre Pio disse: imagina, senão, o senhor responde assim, pela santa humildade.